Hoje falaremos sobre fé. E pensando, preparando o sermão, eu me lembrei de uma situação que aconteceu lá em São Paulo, há 2 anos atrás, e que marcou. Sempre é uma notícia triste e acaba marcando, né, quem vivencia ou quem ali assiste. A notícia, o noticiário saiu, foi uma morte. Uma mulher que teve o seu apartamento, morava num andar muito alto, teve o apartamento incendiado e ali ela teve que tomar uma decisão. E eu queria até saber de vocês, na verdade, talvez eu não consiga escutar, mas eu acho que a gente faria o mesmo. Aquela mulher estava ali, se não me engano era à noite, quando ela se depara, apartamento, eu não sei se ela estava dormindo, o que estava acontecendo, o apartamento estava todo em chamas. Ela já não conseguia sair mais, não tinha mais como sair do quarto dela, não tinha mais a opção de sair, já estava tudo tomado, a fumaça cada vez maior, talvez ali correndo o risco de asfixia, não é? Já estava praticamente morta ali, não tinha o que fazer. Ela ouve barulhos acredito que ela ouviu barulhos de bombeiro, polícia e tudo mais, mas ela não tinha saída. Então, o vidro da janela quebra, o calor era muito grande e um andar muito alto. E ela decide fazer o quê? O que você faria no lugar dela? Eu não sei se a gente faria algo diferente, não é? Porque atrás a morte já é garantida. Então, quem sabe, né? Aconteça alguma coisa, alguém esteja lá e ela pula e acaba morrendo. Talvez a gente faria o mesmo, né? Eu fiquei tentando pensar nas possibilidades, mas você não consegue. É difícil. Ela pula na esperança de que encontraria algum suporte ali para ela. Às vezes a gente pensa fé da mesma forma. A gente acha que fé é um salto no escuro. Na verdade, essa é uma ideia kantiana aí de alguns séculos atrás. A ideia de que nós vivemos e a vida ela é difícil. A vida ela sempre surge com uma pancada do nada, não é? Tá tudo bem e de repente vem alguma pancada de algum lado e você ali busca de alguma forma um refúgio, busca de alguma forma sair daquilo. E aí alguns entendem que a fé é isso. A fé diante dos problemas da vida, diante do caos, diante da dor, a fé é esse salto que a gente dá no escuro, na esperança de que tem alguém para nos socorrer, alguma coisa vai acontecer. Mas isso não tem a ver com fé bíblica, isso não tem nada a ver com a fé bíblica. E hoje, falar de fé é um tempo muito oportuno, porque a gente vive em meio ao caos, não é? Pandemia, guerra, e aí a gente não sabe também o que vai acontecer lá na frente, não sei se você está muito esperançoso, eu não estou, geralmente sou mais pessimista, né? Então, eu não sei o que vai acontecer aí para frente. Crise política, narrativas ideológicas para lá e para cá, e agora tem eleição esse ano, e aí é crente brigando com crente por um corrupto X ou por um corrupto Y, e aí a gente acha que isso faz sentido. É o caos, o desapego, a depravação moral cada vez maior, genocídio sendo afirmado, sendo decretado como algo legal, tudo bem. Não que o mundo, a gente também não pode fazer esse recorte e achar que a gente vive no pior dos piores tempos, né? Não, o mundo, desde que é mundo, sempre contou com esses filhos da depravação, os filhos da corrupção do homem, que são essas maldades, o mal em si. Nós precisamos, diante de tudo isso, recorrer a algo sólido. Nós precisamos assegurar as nossas vidas em algo que como nós cantamos, que nos fundamente. Porque qualquer outro caminho que não a fé, ele é o caminho solúvel, ele não me dá certeza de nada, não me dá garantia nenhuma, independente da sua vida. Nós estamos aqui no Brasil, a gente não sabe o que vai acontecer, não é? Daqui a algum tempo, a gente não fazia ideia de pandemia, não imaginava que teria uma guerra agora. Nós precisamos encontrar algo seguro. E o caminho da fé nos dá isso. Por isso, viver pela fé. E eu quero ler com você o texto, então, de Hebreus, capítulo 11. Nós vamos ler os 3 versículos iniciais aí. Hebreus, capítulo 11,
verso 1 ao 3. É um texto muito conhecido que fala sobre a fé, mas não tanto sobre o que é a fé, mas sim o que a fé causa em nós. Então eu quero ler com vocês. Vamos ler então Hebreus 11, 1 a 3. Ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Vamos orar então? Senhor, eu quero fazer uso das palavras do próprio Deus. Que o Senhor nos ajude, como ovelhas, a ouvir a voz do bom pastor. Sabemos que a fé nada mais é do que um fruto daquele que ouviu a voz do bom pastor. Nos ajude, Deus. E nos ajude a não fechar os nossos corações, como tantos já fizeram. A história de Israel está aí para mostrar isso. De pessoas que se anularam, pessoas que fecharam, que não quiseram te ouvir. Nos ajude, Deus. Nos ajude a te ouvir e sair daqui esperançosos por aquilo que o Senhor tem por nós e através de nós, aos olhos da fé. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Amém. Quero ver aqui então, falando de fé, 3 ações que a fé nos chama a viver. 3 ações fundamentais que a gente encontra nesse texto aqui do autor de Hebreus, que nos chama, nos convoca a viver. E a primeira ação que a gente pode ver, está no versículo 1, é que a fé nos diz o que devemos ver. A fé nos diz o que devemos ver. Olha aí o versículo 1, não é? A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Quero pensar com você um pouquinho nessa palavrinha aí, certeza. Essa palavra ela tem um sentido de substância, de fundamento, de algo sólido, algo que nos torna firme. O que o autor de Hebreus está falando é que a fé é um ambiente sólido, um ambiente firme, é um fundamento onde nós conseguimos colocar a nossa esperança no porvir. Às vezes a gente acha que a fé é aquele negócio meio subjetivo, mas não. A fé é algo sólido, fundamento. Inclusive, quarta-feira agora, estava tentando lembrar o dia, acho que é dia 9. Nós começaremos o curso com os adolescentes, justamente trabalhando sobre isso, sobre onde edificamos a nossa casa, onde devemos edificar, onde devemos construir algo sólido, para até nos questionar se de fato cremos no que cremos. Então já fica aí mais um incentivo para você, pai ou adolescente, vem estar com a gente. Mas esse não é um assunto para adolescente, esse é um assunto para crente, ou para crente em Jesus, para aquele que quer questionar acerca da convicção, acerca da sustentabilidade da sua fé. O que o autor está falando aqui é que o nosso futuro ele é garantido pelo Deus que nos criou. Fé. A fé é o fundamento onde você baseia a sua vida pensando no futuro. Então a fé te ajuda a olhar para o futuro. Mas esse versículo também diz sobre outro movimento. A fé também nos diz o que devemos ver acerca do nosso presente, que é o versículo 1 que a gente acabou de ler. A convicção de fatos que não se veem. Certeza e convicção, 2 palavras muito importantes aqui. Convicção é no sentido de prova. Você testa, é o sentido de evidência da nossa fé. A fé é a evidência de fatos espirituais que não conseguimos enxergar, mas que são mais presentes do que o que a gente consegue ver. Eu até fiz um exemplo um tempo atrás, comparando, por exemplo, o que é mais real, esse púlpito aqui de acrílico ou a sua alma? Você consegue enxergar a sua alma? Você não consegue. Mas o que é eterno? A sua alma ou esse acrílico aqui? Obviamente que a sua alma, o seu ser imaterial. O que é mais real, então? É que a gente tende a olhar por aquilo que a gente vê. Se você correr um pouquinho comigo o texto, vai lá em Hebreus 27, olha a atitude de Moisés. Pela fé, saiu do Egito, não tendo a ira do rei, e perseverou, porque via aquele que é
invisível. Na verdade, toda a Bíblia é um convite para nós, para usarmos os óculos de Deus, o Deus Criador, para trocarmos aquilo que nós vemos pela realidade que Deus está nos mostrando, porque Ele é o Criador, sustentador e redentor de toda a nossa história, aquele que governa tudo e todos ainda. A palavra de Deus é um convite. Volte os seus olhos para aquilo que eu quero que você veja. Use os meus óculos. O visível e o invisível. O que você está olhando mais? E a gente pode ver isso na Bíblia por diversas vezes. Por exemplo, Israel. O povo de Israel. Quando a gente olha o povo no período bíblico, a gente olha o que é visível. A gente vê um povo, para quem conhece um pouco, um povo sem muita identidade, não é? Meio bagunçado. Um pessoal daqui, outro dali, junto e forma um grupo. Esse grupo não sabe nada com nada. Deus tem que ensinar o beabá para eles. A gente vê que mesmo Deus oferecendo tantas bênçãos, é um povo rebelde, não é? Um povo que se volta contra Deus muitas das vezes. Um povo cheio de ingratidão. O Antigo Testamento, ele se fecha com essa mesma narrativa, essa mesma imagem. Um povo ruim. Isso é o que a gente consegue ver. Agora, quando a gente olha na perspectiva do invisível, a gente vê um Deus que junta um povo para si, com toda a sua graça, começa a trabalhar neste povo. A gente tem até aquela ideia extremamente equivocada de que Antigo Testamento é lei, não é? E Novo Testamento é graça. Já ouviu isso? A gente até fala às vezes. Isso é totalmente errado. Deus derrama a sua graça desde o começo de Gênesis até Apocalipse, é o tempo todo um Deus de total graça, total misericórdia. Então é um povo que é alcançado pela graça, pela misericórdia de Deus, apesar deles. E o mais lindo de tudo, às vezes, talvez os israelitas não estavam percebendo, se a gente olha só para o que é visível, a gente não vê, mas existe o início do plano redentor da história, começa ali com este povo. É deste povo que viria o Messias. Você percebe? Depende de onde você está enxergando. Outros exemplos, Abraão, que era visível, um homem de 100 anos, com uma mulher de 90 anos, estéril, que não tinha condição nenhuma de ter filho. Seria até cômico pensar que casal poderia ter filho. Um povo que já viveu tanto, e agora com o coração, a gente não sabe como o coração deles estava. O invisível, Deus forjando no coração de Abraão todo esse tempo, preparando para que um dia ele fosse chamado como pai da fé. Mais ainda, através de Isaac, a gente vai vendo a genealogia, o plano de Deus redentor na história. Você percebe? Às vezes a gente tem aquela síndrome de Forrest Gump, né? Não sei se já assistiu, que tudo acontece em torno do cara, né? É guerra, tudo está acontecendo e tudo tem a ver com ele, os Beatles, tudo tem a ver com a história dele. A gente acha isso. Mas não, a história não tem a ver com a gente, tem a ver com Deus. Deus que está propondo a narrativa, Deus que está trabalhando e governando. E aí a gente teria diversos homens e mulheres totalmente improváveis que foram alcançados por Deus e que Deus os chamou a viver grandes coisas através da fé. Eu quero aqui fazer só um parêntese, que é um cuidado, porque se fosse uma mensagem sensacionalista que você encontra aí facilmente, talvez então eu poderia caminhar e você amar isso, falando que pela fé você pode tudo. Pela fé, você que tem algum problema vai ser solucionado. Aquilo que você deseja, se você quer ter um filho, pela fé, irmão, você só precisa crer que vai acontecer. Se você quer um emprego melhor, é pela fé. Se você não está conseguindo, é que te falta fé. Então você sairia daqui empolgado, né? Mas este não é o quadro completo. Esta é uma meia-verdade que muitos estão pintando aí e sempre pintaram. Irmãos, meia-verdade é uma mentira inteira. O quadro completo, a gente tem que fazer algumas observações aí. Primeiro, fé não é sinônimo de positivismo. Positivismo é desejo, não é? Pô, eu quero muito que isso aconteça. Como eu quero que eu ganhe uma torta de morango no final do culto. Eu creio que eu vou ganhar uma torta de morango no final do culto. Eu gosto de torta de morango. Mas isso vai acontecer?
Não sei, vai que alguém trouxe, né? Eu acho que não, né? Mas isso não vai acontecer. Ninguém vai me dar uma torta de morango. Mesmo que eu fale isso, que eu declare, que eu determine, Deus, eu creio que eu vou comer esta torta de morango. Isso não vai acontecer. Isso é positivismo. E às vezes a gente confunde isso, né? Eu lembro aqui de uma história até engraçada. Eu tinha um grupo e a gente tocava em alguns lugares, e eu estava em Brasília tocando, numa igreja lá, e aí veio uma moça no final do culto, aquelas igrejas mais animadas, aí veio uma senhora e falou assim, e na época eu estudava em Belo Horizonte, lá, na época Diante do Trono, Barará, eu estava estudando em BH. E aí veio essa senhora e falou assim, filho, aí juntou eu e os meninos, filho, eu não lembro as palavras ao certo, mas era dentro desse escopo aí. Eu creio e eu profetizo que vocês serão próximo diante do trono. Isso já faz alguns anos, acho que não deu certo. Aí ela falou isso e profetizou que ela via CDs sendo gravados. E eu nunca tive esse interesse. Nunca, nem passou pela minha cabeça, não tinha o interesse. E os meninos também, aquela coisa. O que aquela mulher estava querendo falar, na verdade? Aí depois a gente faz a tradução simultânea, né? Enquanto ela está falando, eu entendo o que você está falando. O que ela está falando é, você me abençoou tanto, foi tão bom te receber aqui na igreja, que eu gostaria muito que vocês continuassem, que vocês ganhassem um espaço, que vocês fossem bênção para outros contextos, inclusive para nós. Eu amei ter vocês aqui na minha igreja, fui muito edificada. E eu oro para que isso aconteça, quem sabe, se for da vontade de Deus. Mas não foi isso, né? Foi só um pouquinho diferente. Então, a gente tem medo disso, né? De falar, cara, eu desejo muito. Como eu gostaria que isso acontecesse, como eu gostaria que fosse curado. Deus sabe do meu desejo, Deus sabe que eu choro por isso. Como eu gostaria de ver minha família. Eu oro. Eu clamo por isso, mas não confunda fé com positivismo. Não adianta você falar 1000 vezes uma coisa, porque aí essa coisa vai acontecer. Tome cuidado. Um outro cuidado aí também, que tem a ver também, nem sempre o fim é positivo. Nem sempre o caminho da fé, do viver pela fé, do ter os olhos voltados para aquilo que Deus nos chama a ver, é positivo. Lembra de Jó? A fala de Jó, a mulher de Jó fala, olha, amaldiçoa esse Deus, né? Tanta coisa acontecendo ruim. E aí Jó traz uma teologia profunda acerca do sofrimento e que a gente não gosta muito, né? Que ele diz, nós já provamos do bem de Deus, né? Daquilo que Deus nos deu de bom, porque nós não provaremos, não aceitaremos o mal que vem de Deus. Isso é difícil, não é? Porque geralmente mal a gente associa a Satanás, não é? Então as coisas ruins são coisas ruins que acontecem em minha vida, desde uma doença a uma oportunidade que eu perdi, a um relacionamento que se perdeu, a briga, a tantas coisas que podem acontecer, a uma catástrofe, uma guerra, tanta coisa que pode acontecer. A gente tira Deus da equação e a gente até nega a Deus. Irmãos, nossa teologia precisa estar mais amparada na Bíblia, não nos nossos achismos. Tome cuidado, isso não é fé. Fé nem sempre acaba tudo bem, tudo certo. Agora, eu faço um parênteses aqui também, uma aspas, na verdade, que o fim, na verdade, sempre será bom, quando você entende o fim que o próprio Deus nos diz. O fim não é nessa vida. Você não é um ser que está contado para daqui, 40, 50 anos, acabar tudo, borracha, ninguém mais viu, ninguém mais vê, acabou a sua história, já era. Não, você é um ser eterno. Deus te fez eterno. Então, sua história, obviamente, se você se rende a Cristo, o final é feliz, o final é muito bom. Aquela música do tapeceiro, né? O tapeceiro está lá, puxando os fios, a gente não consegue ver o que está acontecendo, porque a gente está olhando o avesso. Mas no final da história, o tapete está pronto, e é algo belo, algo lindo. Só que o final da história não necessariamente é nesta vida. Tome cuidado. Sabemos que o fim é positivo, o fim é eterno, porque confiamos no caráter de Deus. E, por fim, outro cuidado é que fé não é o oposto da razão. Que a gente pode pensar assim, tipo, eu vou viver pela razão ou pela fé? Então, isso é um debate antigo, já até caiu da moda. Então, eu tenho que viver pela fé.
Não, você olha pela fé, irmão, e esquece, tem razão não, você não tem que pensar não, só tem que viver pela fé, vai, faz, o que tem que acontecer. E não é isso. O que eu estou falando aqui é que a nossa convicção de existência, de propósito, significado, ela deve ser e não precisa de mais nada, ela precisa ser baseada na palavra de Deus, isso é fé, quando eu creio naquilo que Deus disse, a voz de Deus. Eu não preciso de mais nada para me amparar naquilo que creio. Por quê? A palavra de Deus é o fundamento a priori e a posteriori também. É Ele que me garante tudo. Isso não quer dizer que eu não tenho bons argumentos para além da palavra de Deus. Nós temos ótimos argumentos. A complexidade da natureza, do mundo criado. É difícil para um ateu, aquele ateu é Richard Dawkins, né? Naquele livro Deus, um Delírio, uma das falas dele é até contraditório, que ele é ateu, mas ele diz, olha, se alguém, eu não acredito nisso, mas se alguém criou tudo isso aqui, teria que ser alguém muito, mas muito inteligente. É óbvio, né? Nosso Deus. Então nós temos vários argumentos, o argumento da moral, quem diz para nós o que é certo e o que é errado? Quem diz para nós o que é certo, que é errado matar pessoas? Como que a gente chega nisso? Se você for e pesquisar, você vai perceber que o padrão moral, ético, não tem outro se não for em Deus. Então, a gente tem bons argumentos. O que eu estou falando a fé não precisa desses argumentos. A fé precisa da palavra de Deus. Não é fé em oposição à razão. A razão só é razão quando ela está sujeita à fé. Quando falta a palavra, nós nos tornamos seres irracionais. Quer um exemplo? Eu vi um tempo atrás um vaso sanitário, não lembro em qual museu, exposto como obra de arte. Uma privada. E o pessoal lá tira foto do lado da privada, e uau, que privada incrível. Isso é real, depois você procura. Irmãos, a arte sem a perspectiva de Deus, ela é irracional. Aqueles borrões que a gente, olha que coisa linda, né? Que beleza, parece que jogou um balde de tinta. Irracional, o ser humano se torna irracional. Então, retornando aí, tendo observado esses cuidados acerca da fé, precisamos nos lembrar, então, da boa notícia que a fé nos traz. Qual é a boa notícia? Jesus Cristo, a cruz, que nos comprou a preço de sangue, como nós acabamos de participar da ceia, não é verdade? Fé é sustentada nisso, é isso que temos que enxergar, o nosso Deus real, como nós gostamos de cantar, 1 Timóteo 1,17, ao Rei eterno, único, imortal, invisível. A nossa fé é sustentada nesta grande e nesta boa notícia. E como toda boa notícia só é boa quando ela aponta algo que aconteceu no passado, que foi o sacrifício da obra redentora ali, algo que aconteceu no passado, mas não fica só ali. É algo que nos dá uma perspectiva nova para o nosso presente, você ganha um óculos novo para enxergar o presente e o futuro, mas também transforma o nosso modo de viver. Primeiro, então, o caminho da fé, a ação que a fé nos chama. A fé nos diz o que devemos ver. A segunda ação que a fé nos chama, a fé nos diz o que devemos fazer. Versículo 2, Hebreus 11, versículo 2. Você pode ir lá comigo? Pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. Por meio da fé que os antigos obtiveram bom testemunho. Bom testemunho aí, algumas traduções até já fazem essa mudança. Bom testemunho tem a ver com aprovação. É o sentido de aprovação, que tem a aprovação de Deus. Ainda mais quando a gente olha Hebreus 10, 38, um pouquinho antes, o contrário disso. Deus fala, mas o justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele, será reprovado. Aprovado é aquele que anda pela fé. Irmãos, agora, aprovação não é sinônimo de perfeição, não quer dizer homens perfeitos. Longe disso, na verdade. Se você conhece, é um texto muito famoso, os heróis da fé, né? Na sequência aí do texto que a gente leu, versículo 4 em diante, nós teremos aí os heróis da fé. Quando a gente olha esses homens que foram aprovados por Deus, conhecidos agora na galeria de heróis da fé,
nós perceberemos que está muito longe de ser exemplo para a gente seguir. Que é um dos famosos aí, que está na galeria, Sansão. A gente até canta aquela música, né? Meu filho não canta isso não quero que cante não. Ser forte e corajoso como Sansão, não é? Irmãos, se tem uma coisa que eu não quero que meu filho seja, é igual Sansão. Sansão foi horrível. Nabucodonosor foi mais crente que Sansão. Tem uma outra música que a gente gosta e prefere que o Benjamin canta, mas ainda assim é uma música que diz que Sansão é o fortão do cabelão, mas que tem a cabeça do tamanho do feijão. Não sei se você já ouviu. Eu acho que faz muito mais sentido. O problema é que a gente gosta de redimir as histórias, né? Então, nessa música também, no final, aí eles chutam o balde lá e redime Sansão. Sansão se torna aquele que se arrependeu e buscou a Deus, pensando em Deus, se arrepende. E o que a gente vê na história de Sansão, do começo ao fim, é só tragédia. Um cara muito ruim. A última ação dele é uma ação ainda egoísta. Deus agiu na história, aí é que está, que a gente gosta de pegar heróizinho e trazer para nós, né? A gente esquece de ver que é Deus que está fazendo, apesar de nós. Então, por isso, Deus usa Sansão, Deus usa mula, Deus usa qualquer coisa. Afinal das contas, o último ato de Sansão é: Deus, me devolve a visão, me devolve a força para que eu consiga matar esses filisteus que me cegaram. Então, a preocupação era com ele, não era com Deus, não era por esses homens que estão difamando seu nome. Então, esse é um exemplo que está lá nos Heróis da Fé. Aí a gente fica, mas o que ele está fazendo? Será que o escritor de Hebreus errou? Sei lá, ele escreveu outro nome e escreveu Sansão? Não. Sansão e outros, tá? Não para só em Sansão. Eles estão lá para nos mostrar a grandeza do nosso Deus, apesar de nós. Deus te usa apesar de você. É porque a gente ainda, infelizmente, a gente tem aquela coisa assim, aquele apego à meritocracia. A gente ainda gosta disso. A gente acha que a gente ainda precisa fazer algo, ou a gente fez algo para ganhar a aprovação de Deus. Já viu aquela história do tijolinho? Não, você fez uma coisa positiva, você jogou um tijolinho lá, né? Para Jesus. Irmãos, quando Jesus sobe aos céus, ele diz: vou preparar as moradas. Jesus, ele não estava contratando arquiteto, pedreiro, engenheiro. Jesus não falou: estou aqui, mas manda o tijolinho aí, senão não vai dar para construir. Ele faz a obra sozinho. Isso é teologia católica furada. Foge disso. Você não consegue, você não tem condição. A obra de Deus, ela é suficiente, ela é perfeita. O que nós precisamos fazer apenas é crer. Crer nesse Deus que faz. Crer nesse Deus que nos redimiu. Foi o que Abraão fez. Quando a gente volta, porque eu não vou voltar, mas no capítulo 4, Abraão, ele foi justificado porque ele creu. Não foi porque Abraão tomou uma decisão e depois Abraão começou a pensar isso, aquilo. Não, Abraão foi justificado porque foi uma obra de Deus. E até o crer vem de Deus, isso que é interessante. A fé também vem de Deus. Mas é tudo Deus. É tudo Deus. Sinto muito se ninguém te contou isso. Mas por que então? Por que Deus decidiu me escolher? Esse é o problema. E essa é a melhor pergunta que você faz. Por que Deus fez isso comigo então? Não tem resposta, a não ser porque Deus nos ama. Acabou. Deus nos ama, Deus decidiu olhar em nós através da justiça do seu Filho Jesus. Você não tinha condição. Efésios 2 diz que você estava morto. Um morto não tem direito à vida. O morto não levanta e fala: Deus, eu queria melhorar aqui minha vida. Não. Jesus, Deus em Cristo faz a obra. Então, aonde entra o que devemos fazer? No crer. Agora, eu já falei, eu não vou me prolongar nesse o que é crer, que eu comentei aqui. A definição de crer, inclusive de fé, ela precisa ser melhor trabalhada por nós de forma bíblica. Crer envolve 3 movimentos. Primeiro, convicção. Você tem convicção da obra de Jesus. Você tem convicção daquilo que Jesus fez por você. Convicção de que isso é real. Esse é o movimento do crer. O outro movimento, confiança. Não adianta apenas ter convicção, você precisa confiar a sua vida a isso. Viver pela fé é confiar, é entregar. Eu não tenho plano B.
Eu não tenho plano B para minha família, para minha vida. Ou eu confio em Jesus ou nada. Convicção, confiança e, por fim, compromisso. Por isso que não existe aquela coisa de cristão nominal. Não existe. Se você é alguém redimido por Jesus, você crê em Jesus, necessariamente você vai se comprometer com Cristo, vai se comprometer com a obra de Jesus. Aí é que entram as obras. A obediência e as obras não são meios pelos quais nós fazemos algo para Deus em favor, como existem muitas seitas aí que continuam falando isso. Não são meios. Você não pode fazer nada, você não tem como fazer nada. As suas obras, na verdade, são consequências daquilo que Deus já fez em você. E para piorar a situação, na verdade melhorar, até as obras que a gente faz, elas já foram preparadas de antemão por Deus. Efésios capítulo 2, versículo 10. Aquilo que você faz para Deus já foi preparado por Ele antes. Você só deve andar naquilo que Ele já fez. Tudo que você faz para Deus não é alguma coisa assim, sabe? Parece que a gente tem uma dívida pelo aquilo que Jesus fez na cruz e agora a gente está pagando aos poucos. Não, irmão, esquece isso, você não tem condição. Tudo que a gente faz, até aquilo que você faz para Deus, é graça. Você tem que glorificar e agradecer a Deus que você pode fazer algo. Porque Deus já preparou de antemão as obras que nós andaríamos. Resumo de tudo isso, como agradar a Deus? Reconhecendo a nossa escassez de recursos. Deus, não temos, eu não tenho nada. Eu não consigo ter nada para te oferecer. E ao mesmo tempo, reconhecendo a riqueza da supremacia do Evangelho. Eu reconheço que de recurso eu não tenho nada, mas ao mesmo tempo eu reconheço que eu tenho tudo pelo Evangelho. Isso é viver pela fé. Nossa insuficiência se perde no lugar da perfeita e completa obra da cruz. Viva pela fé. Viva servindo através das suas obras, mas lembre-se, você não agrada a Deus pelaquilo que você faz. Você agrada a Deus, você é aprovado por Deus por aquilo que Ele fez em você e agora como resposta você crê. Essa é uma vida que agrada a Deus. A fé nos diz o que devemos fazer e a fé nos diz o que devemos ver. E o último ponto que a gente vê no texto aqui é que a fé nos diz o que devemos ouvir. É o verso 3 aí. Acompanhe comigo aí, verso 3, 11:3. Pela fé, entendemos que o universo foi formado pela palavra de Deus, de modo que aquilo que se vê não foi feito do que é visível. Este versículo aqui, o versículo 3, ele comporta a base para todo o restante aí. Aí depois você vai ter vários pela fé Abraão fez isso e aquilo, pela fé Davi, pela fé. Mas esse versículo aqui, ele é a base, ele é o fundamento para todos aqueles conhecidos por viverem pela fé. A palavrinha usada no texto que a gente acabou de ler, entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus. A palavra aí, na verdade, é rema, o termo. A gente conhece que tem, para a palavra na Bíblia, tem o termo logos, né? Você já ouviu, logos. Rema, ele é um pouquinho diferente. Ele tem uma nuance um pouco diferente que é importante aqui para o texto. Rema traz uma ênfase no anúncio da palavra. O ato de pronunciar. O ato de, quando Deus, como diz 2 Timóteo 3,16, quando Deus sopra, quando Deus fala, a voz de Deus, essa ação. E Hebreus capítulo 1, se você volta, nós vemos que é a palavra que é o próprio Cristo, tem um jogo aí da palavra e Cristo sendo a palavra. É a palavra que criou, que sustenta e que continua governando todas as coisas. Irmãos, quando a gente olha para Gênesis, a voz de Deus, ela tem dois movimentos. Primeiro, ela traz a existência, não é? Deus diz, Gênesis 1, capítulo 3, haja luz. E o que acontece? Houve luz. Aquilo que Deus fala, acontece. Aquilo que Deus fala sobre você, acontece.
é fundamental você conhecer as promessas de Deus, porque aquilo que Deus fala se torna real. E aquilo que Deus fala, traz à existência. E um outro movimento da voz de Deus é que aquilo que Deus fala também traz propósito. Deus cria do nada, ex nihilo, do nada Deus cria tudo. Mas também Deus não cria nada sem significado. A tudo que Deus cria, há um sentido, há um propósito. Deus disse, haja luz. E o que aconteceu? Vocês responderam? Houve luz. A luz latiu? Não, não é? Se você acende uma luz, ela briga com você, ela fala assim, pô, não quero hoje não, estou cansado. Não, o que a luz faz? Ela acende. O problema é que o ser humano, ele é o único ser que acha que pode encontrar propósito ou sentido à parte de Deus. Longe de Deus. É impossível para o ser humano encontrar identidade, propósito, significado de vida, se não for em Deus. Por isso que a ideia, por exemplo, meu corpo, minhas regras. Não é, seu corpo não é seu, então é regra de Deus. Por isso que a gente olha um casamento, não, mas casamento tanto faz, é onde há amor. Não. Quem foi que criou o casamento? Não foi Deus? Deus não cria nada sem sentido. Deus não cria uma tábua rasa que a gente escreve, eu acho que poderia ser assim. Não. Deus criou já dando sentido, propósito para tudo. Gênesis, ele normatiza tudo, mas também está legislando sobre tudo. O que Deus fez, Deus ainda continua governando. Por isso que às vezes nos falta palavra. Deus criou o homem para ser o líder espiritual da casa. Aí tem um homem que não conhece nada sobre Deus e acha que a vida dele pela fé é ser um cara autoritário, machista, arrogante. Como a gente vê aí por mundo afora, até teve um caso recente, né? Tudo bem que aquele cara acho que nem crê em Jesus, mas quem diz o que deve ser o homem? Quem o criou, não é? Quem fala sobre masculinidade? Deus. Quem fala sobre a mulher? Quem é a mulher? O que é a mulher? Quem que diz? Não é outro senão Deus. Às vezes a gente fica caindo aí, irmão, seja de um lado ou de outro, tá? Ideologicamente falando. E a gente perde a beleza do Evangelho, a singularidade de Deus, aquele que vive pela fé, ele reconhece a sua identidade, o seu significado em quem Deus é, e não existe ninguém ou nada que possa chegar perto do que Deus diz sobre quem nós somos. Deus é quem diz sobre a sua família, Deus quem diz sobre o seu trabalho, sobre tudo que temos. Viver pela fé, então, é ter a sua identidade, seu propósito, guiados pela voz de Deus, porque Deus disse. E quando Deus diz, acontece. E quando Deus diz, quando Deus fala, não torna algo vazio sem significado. Você tem sentido, você tem propósito. Como você descobre seu propósito de vida? Ouvindo a voz do Deus que continua a falar. O problema é que o próprio texto aí, Hebreus, o versículo 3, a gente às vezes valoriza muito aquilo que é passageiro. Desde o que a gente pode pegar, até ídolos que eu falo assim, pessoas que a gente admira, tanta coisa que a gente coloca no lugar ao invés de ouvir a voz de Deus. E aí sim, eu estou ouvindo a voz de Deus, legal, isso faz sentido com o que Deus diz sobre? Não faz, então, meu irmão, não quero nem saber disso aqui. Quantas vezes a gente fica pegado, não é? A gente se relaciona, parece Israel, se relaciona com coisa que Deus não está falando. E o convite para viver pela fé é, ouça a voz de Deus, não olhe para o que é passageiro, porque o que é passageiro foi criado pelo que é invisível. Não é o contrário, não é o visível que diz o que é invisível. Pelo contrário, o invisível traz à tona. Tudo bem que a gente deturpa algumas coisas visíveis, mas a gente se apega muito ao que a gente vê. Necessitamos, pela fé, então, ver aquilo que é invisível, agir baseado nesta visão e ouvir a voz de Deus. Viver pela fé é isso. A palavra, Bíblia aqui, é o meio mais seguro que nós temos, o meio mais objetivo para a gente ouvir a voz de Deus. Não confie no seu coração.
É aqui que a nossa fé repousa nas promessas de Deus. Eu trago aqui, para a gente concluir, algumas promessas para te lembrar e te chamar a uma vida de fé. E como é bom vivermos pela fé. Por exemplo, você tem lidado com pecado? Não vou fazer uma pergunta. Você lida com pecado? É um problema na sua vida. Sabe que a gente vê a promessa de Deus, 1 João 1,9. Você será, aquele que confessa, será perdoado. Você alcança perdão. Romanos 8, nenhuma condenação há. Então, se você tem vivido uma vida pesada por conta do pecado, lembre-se, nenhuma condenação há sobre você. Se liberte desse pecado, não como alguém que está escravizado, mas alguém que foi alcançado por Jesus e que encontra beleza agora, a beleza muito maior no próprio Cristo. Você que está em pecado, você que tem lidado diariamente com o pecado, ouça a voz de Deus, ande pela fé. Ficamos preocupados com os reinos, e a gente olha Salmo, eu não vou abrir os textos para não passar muito tempo, Salmo 138, versículo 4, a gente fica preocupado com Putin, Bolsonaro, Lula, não sei quem, Trump, tantos e tantos, que a gente fica, e a gente está sempre procurando um redentor e um anticristo, né? A gente gosta de fazer esse joguinho. Irmãos, não se preocupe com isso, porque o mundo não acabará nas mãos deles. Na verdade, a promessa de Deus é que todos os reis se prostrarão diante do verdadeiro rei. É o verdadeiro rei que te sustenta, é o verdadeiro rei que diz o seu futuro. Não são esses falsos ou esses reis pequenos. Uma outra promessa para você. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Você tem se sentido fraco? Você tem percebido que muitas vezes você não consegue viver aquilo que você deveria viver? Seja por pecado, seja por circunstância negativa. Deus diz que na sua fraqueza Ele se faz forte. Ouça a voz de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus. Só é possível uma vida de fé para aquele que ouve a voz de Deus. E talvez a mais importante das promessas, 1 João capítulo 2, versículo 25. E esta é a promessa que Ele mesmo nos fez, a vida eterna. Irmãos, ouça a voz de Deus. E lembre-se, quando Deus diz, acontece. Quando Deus diz, acontece. Não há ninguém que possa impedir. Isso é viver pela fé. Você tem vivido pela fé? Por que a gente confia nas promessas? Por que confiar nessas promessas? A gente confia nessas promessas porque elas são sustentadas no caráter daquele que prometeu. Hebreus 10, 23. Guardemos firme a confissão da esperança sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Deus é fiel. Nós não somos, muitas vezes não somos. Não ande por vista. Pela fé. Saiba que há esperança para o seu casamento. Pela fé. Não ande por vista. Pela fé, saiba que esta doença pode até tirar a sua vida, mas nunca irá tirar o bem supremo que você ganhou, a salvação em Cristo Jesus. Você terá a eternidade com Deus, sem mais dor, sem mais choro. Pela fé. Olhe para as circunstâncias, não ande por vista, ande por fé. Uma melhor a interpretação da história ali, uma melhor conclusão da história sobre o que é fé, não seria alguém diante do caos, o apartamento incendiado, essa pessoa pula no escuro sem ver o que vai acontecer e vamos lá, não. A fé se define melhor por aquela pessoa que no meio do caos, a única alternativa que resta é pular, mas ela ouve a voz do bombeiro. Eu estou aqui. Confie em mim. Nós temos um plano, está tudo certo. Pule, venha. De fato, precisamos olhar para além dessa vida, o caos. Precisamos pular em Deus. Mas nós não pulamos no escuro. Nós sabemos em que cremos. Você tem fé nas promessas de Deus? Que você se encha da promessa de Deus. Viver pela fé é reconhecer quem Deus é e dedicar sua vida a Ele. Que Deus nos ajude a viver e a celebrar essa vida que Ele nos deu. Como eu disse aqui, puramente graça.
E eu quero orar e depois nós vamos concluir cantando uma música animada, afirmando que viveremos pela fé. Que você possa sair daqui, não, como eu falei, não com positivismo, não, mas como uma fé no caráter do Deus que prometeu para você. Com uma fé naquele Deus que te sustenta, que te criou e que te governa. Vamos orar então? Senhor, nós te louvamos, te agradecemos porque pela fé podemos ver o invisível. Pela fé o Senhor nos chama a viver. Senhor, te agradecemos porque um dia, outrora, nossos olhos estavam cegos. A gente só conseguia enxergar o mundo como ele é. Um dia, nós achávamos que deveríamos agir em busca do seu favor. Um dia também achávamos que deveríamos ouvir outras vozes, mas o Senhor nos alcançou. E o Senhor nos chama a viver pela fé, a reconhecer que a nossa família, quem criou foi o Senhor. E o Senhor é o maior interessado em nosso bem, o Senhor é o maior interessado na salvação da nossa família. O Senhor guarda, o Senhor nos conduz, mesmo diante dos problemas, das dores, do dia mau, o Senhor ainda continua conduzindo, porque sabemos que o Senhor é bom. Nos ajude, Deus, nos ajude a viver pela fé. Que seja uma semana cheia de fé, cheia dessa convicção de que a vida ela é muito maior do que possa ser vista. Nos ajude, Deus. Oramos assim, em nome de Jesus. Vamos ficar de pé? Vamos terminar esse momento, então, cantando alegre, com toda a fé, celebrando ao nosso Deus. Vamos lá. Meu Deus é maior que os meus problemas. Que a figueira não floresça e não haja fruto na feira, eu não temerei não. Sei para além das nuvens, o sol não deixou de brilhar, sabe que a terra escureceu. A minha vida está em Deus, sei que tudo posso em Deus. Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas sou filho de Deus. Posso em Deus, Ele quem me fortalece, eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como águia vou, nas alturas. Vamos declarar isso forte? Eu vou seguir com fé. Novamente isso. Cante com força. Eu vou seguir com fé, com meu Deus eu vou para a rocha mais alta que eu sei pra onde vou, como
te use pela fé nessa semana.